Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de agradecer inicialmente a participação de todos. Na parte da manhã eu já fiz essa justificativa, mas acho que é de todo oportuno que eu faça novamente. Agradecer a compreensão de todos os participantes inscritos que, né, anuíram aí com a transferência do formato. Inicialmente o evento seria presencial no Salão Nobre da UERJ, mas em razão da instabilidade institucional, né, da greve, a gente acabou optando pela transferência, né, do nosso evento exatamente para a modalidade remota. Então, primeiro agradeço a compreensão de todos, mesmo com essa mudança de formato, a participação de vocês desde os primeiros painéis nessa manhã de quinta-feira. E sem maiores delongas, eu gostaria de passar a palavra para Marília Alves de Carvalho Silva, que é a presidente desse nosso terceiro painel do terceiro Encontro Nacional de Biodireito, que é sobre dignidade humana e morte assistida no Brasil. E desde já também deixo aqui registrado o meu agradecimento tanto ao professor Rafael Esteves, como também a Júlia Castro, por participarem desse nosso encontro. Marília, por favor, a palavra está com você. Boa noite, cada um, cada uma. A gente inicia aqui esse painel da noite, que é sobre justamente dignidade humana e morte assistida no Brasil, com os palestrantes Rafael Esteves, que é doutor em bioética pelo PPG Bios, UFRJ Fiocruz, mestre em Direito Civil pela UERJ, professor adjunto de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito, UFRJ, e professor permanente do PPG Bios da UFRJ. Em seguida, teremos uma fala da Júlia, que é especialista, Júlia Castro, especialista, mestra e doutoranda em Direito Civil pela UERJ, além de defensora pública do Estado aqui do Rio de Janeiro. Vou então passar a palavra, agradecer a todos os presentes, agradecer também a presença, né, e os ensinamentos que certamente serão riquíssimos, tanto do Dr. Rafael quanto da doutora Júlia, e já passar a palavra aqui para o Dr. Rafael também. Muito obrigada. Boa noite a todas, a todos. É um prazer, assim, participar de qualquer evento organizado pelo Vitor, pela professora Luiz Helena, pela UERJ, que jamais deixou de ser a minha casa. Então, é sempre um privilégio poder encontrá-los nesses eventos e, principalmente, seja remoto ou presencial, que é muito mais prazeroso, né, ter o contato com todos vocês. É sempre uma oportunidade para mim, diferenciada, qualificada de participar, de ouvi-las principalmente, muito mais que falar, ouvir as palestrantes, porque é sempre uma oportunidade de aprendizado. Vejo aqui também alguns amigos que já passaram aqui pela FND, professor Manuel Camelo, doutor Manuel Camelo, nosso professor, professor Andressa também, já passou aqui pela casa. Com muita alegria revejo vocês nesse encontro. Bom, quando eu fui convidado, eu coloquei como sugestão reflexões sobre os cuidados paliativos, porque eu queria realmente um título que fosse suficientemente abrangente para que coubesse ali algumas discussões a esse respeito, que não são muitas vezes discussões que estejam restritas ao aspecto jurídico ou ao aspecto bioético. Então, eu penso que talvez o mais importante sobre cuidado paliativo, acho que o melhor ponto de partida é um ponto de partida em comum, quer dizer, um senso comum sobre o que é cuidado paliativo, que me parece revelar talvez os rumos dos principais problemas que nós temos no Brasil hoje sobre a oferta de cuidados paliativos. Geralmente, quando a gente fala sobre algo paliativo, né, nós damos a entonação de algo provisório, muitas vezes algo até mal feito, uma gambiarra. Olha, isso daqui é um paliativo, é preciso você resolver mais tarde. Ou não resolvi, só fiz um paliativo. Então, na verdade, a expressão linguística ela já revela uma pré-compreensão da sociedade sobre o que é algo paliativo. Quando isso migra, em geral, para uma assistência em saúde, gera uma certa resistência, porque no âmbito da saúde, o que se procura é cuidado, é atenção, é receber uma prestação.
Ou seja, você, no âmbito de uma relação de saúde, é ofertado a você algo paliativo, você pensa imediatamente, olha, isso não resolve nada. Ou seja, não vou ser tratado, não estou sendo tratado, não querem tratar de mim, querem só me enrolar com um paliativo. Né? Então, eu penso que isso revela boa parte de críticas e problemas associados aos cuidados paliativos, porque se por um lado esse é o senso comum sobre algo que seja paliativo, a gente não pode esquecer que as múltiplas carreiras da medicina vivem na mesma sociedade que nós. Então, compartilham inicialmente dessa mesma compreensão e muitas vezes aquilo que entregam reforça essa compreensão, digamos assim, popular. Então, eu penso que o primeiro óbice, talvez, a ser superado por uma discussão em saúde, no âmbito da bioética e no biodireito, sobre o cuidado paliativo é a sua aceitação. Ou seja, o que é preciso fazer para que os cuidados paliativos sejam aceitos pelo paciente, sejam aceitos pela população, sejam aceitos, enfim, pelo usuário do serviço de saúde. A ideia de paliativo, né, de algo que abriga, de algo que dá abrigo, é uma ideia que vem do termo romano, da capa, né, dos soldados romanos, que abrigavam os soldados romanos. E esse termo é usado no âmbito dos cuidados para mostrar que, na verdade, é um tipo de cuidado de abordagem em saúde que busca dar uma proteção ao usuário do serviço, ao paciente. Ah, Talvez migrando de um polo ao outro, muitas discussões na área, sobretudo da bioética, sobre o cuidado paliativo, margeiam quase o barroco. Quer dizer, é, é, tem um amigo meu bioeticista que fala de paleofofismo, ou seja, essa ideia de cuidado, de abrigo, de proteção, muitas vezes beira um paralelo de realidade, como se o cuidado paliativo fosse dar o amor que não foi correspondido, fosse amenizar as angústias da vida, fosse, digamos assim, a apoteose, fosse a solução de qualquer tipo de mal existente. Quer dizer, migramos de um polo ao outro sem passar pela essência do que é e do que pode ser o cuidado paliativo. Então, essas ideias, né, elas orientam as principais observações, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, no que se refere à oferta de cuidados paliativos e o papel dos estados na oferta e organização dos serviços de cuidado paliativo. Tudo isso que eu estou dizendo, de uma maneira ou de outra, a Organização Mundial de Saúde ressalta como principais barreiras, principais óbices que os países precisam enfrentar quando desenvolvem uma estruturação do cuidado paliativo, uma política pública de cuidado paliativo e um sistema que possa abrigar esse tipo de cuidado. O que reforça, do ponto de vista das carreiras da saúde, a noção de que o cuidado paliativo não é cuidado, não é tratar. Muitas vezes, no âmbito hospitalar, sobretudo, eu vou falar aqui de bioética hospitalar, basicamente, no âmbito hospitalar, a estrutura, a arquitetura hospitalar, ela é uma arquitetura pré-ordenada para preservação do poder clínico e intervenção desse biopoder no corpo dos pacientes. Quer dizer, é um ambiente de controle, é quase um panóptico de Bentham estruturado para monitoramento e vigilância daqueles corpos e monitoramento dos padrões daqueles corpos. Quer dizer, o que se busca numa estrutura hospitalar é a homeostase. Você, através de monitoramento de exames, você vai controlar taxas e números, buscando o equilíbrio dessas taxas e números. Ocorre que num processo natural, muitas vezes a intervenção técnica correta, a aplicação correta do medicamento, do artefato biotecnológico, não surte o efeito esperado e essas taxas não regularizam, o que encadeia para situações que podem ser situações crônicas ou processo ativo de morte. Quer dizer, é uma marcha inevitável para a evolução de um quadro de morte ativa.
Aqui, geralmente, é que surge a reflexão sobre a oferta de cuidado paliativo, nunca numa postura de um pleito da família ou do paciente, mas sempre como uma solução do corpo clínico, que, reforçando a ideia de que cuidado paliativo não é cuidado, apresenta essa opção quando não há nada mais para fazer dentro da sua intervenção tradicional, de seus protocolos de intervenção. Quer dizer, na verdade, quando o médico entende que aquele protocolo de intervenção que ele aplica não surte mais efeito, é que ele fala, olha, não tendo mais nada a fazer, vamos colocar esse paciente em cuidado paliativo. Né? E aí a oferta que é dada, na verdade, está muito longe do que é programado como uma política de cuidado paliativo. Quer dizer, não é algo planejado, não é algo dialogado, não é algo multiprofissional, é uma manutenção mínima de condições vitais até que haja uma evolução do processo ativo de morte para morte. Então, é um tipo de ciclo que parte de uma equivocada compreensão social sobre o que é cuidado paliativo e é reforçada pela resposta que nós temos no âmbito das relações médico-paciente e de atenção à saúde, no que dizem ser cuidado paliativo. Então, na verdade, eu estou fazendo essa exposição não sobre o cuidado paliativo, sobre o que não é cuidado paliativo e é dito ser. Esse é um grande óbvio, quer dizer, o uso equivocado do termo que cria sobre ele uma justificada recusa quando é ofertado. Isso, claro, somado aos nossos problemas de justiça sanitária, de escassez de acesso à saúde. Então, você imagina só uma pessoa que tira o bilhete premiado de um leito de UTI, né, recusar esse leito de UTI e falar, não, eu não quero que fique em unidade intensiva, eu quero cuidado paliativo. Não estamos nesse momento ainda da nossa sociedade, não temos uma política bem estruturada e não temos esse tipo de compreensão sobre o que é e o que pode ser cuidado paliativo. Bom, o que nós temos hoje, e eu não vou nem traçar um histórico legislativo ou normativo, para ser mais técnico, porque o cuidado paliativo ele começou a ser estruturado através de portarias do Ministério da Saúde e de resoluções do Conselho Federal de Medicina. Então, na verdade, uma atuação executiva de normas para tentar estruturar a política de cuidados paliativos no Sistema Único de Saúde. Eu parto do Estatuto do Paciente, que é a lei em comento, talvez, eu acho, da atualidade no campo do biodireito, né? E que traz alguns conceitos que eu penso bem evoluídos e outros traz um rol, né, no seu artigo 2º de considerandos e um rol de conceituação. E no seu inciso 5, ele afirma que cuidados paliativos, assistência integral à saúde, prestada por equipe multidisciplinar, a paciente com doença ativa e progressiva que ameaça a vida e para a qual não há possibilidade de cura, com o objetivo de promover o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, mediante a prevenção e o tratamento para o alívio da dor, do sofrimento, de natureza física, psíquica, social e espiritual. Bom, um conceito jurídico, para usar, né, aqui, trabalhar as categorias, um conceito jurídico aberto de um espectro que, digamos, pode caber qualquer tipo de intervenção em saúde, eu vou dizer que é cuidado paliativo, desde uma dipirona a um tipo de extubação paliativa, a um tipo um tratamento, digamos assim, genético de células do sistema imunológico. Então, tudo isso eu posso dizer que estaria dentro desse grande conceito jurídico indeterminado. É um aprimoramento do que já vem sendo tratado dentro das resoluções do Conselho Federal de Medicina e das portarias do Ministério da Saúde,
traz principalmente esse final, esse desfecho, ele é muito semelhante ao que categoriza também a OMS como sendo cuidado paliativo, e coloca, digamos assim, um conteúdo muito heterogêneo, porque nós temos diversas áreas onde se podem aplicar os cuidados paliativos, mas nós temos efetivamente uma estruturação muito clara no Brasil. Política no Brasil de cuidado paliativo que dá certo é política de fim de vida. E por isso, para justificar, né, eu trouxe essa discussão para esse painel. Porque quando pensamos em cuidado paliativo, normalmente pensamos em fim de vida, em terminalidade. Cuidado paliativo associado a uma noção de terminalidade, o que, digamos, o conceito não esclarece, porque ao falar de doença sem cura, imagina-se um processo ativo de morte. O que não procede, porque é possível ofertar cuidado paliativo desde o início para doenças crônicas, hipertensão, diabetes, enfim, glaucoma. Você tem uma série de doenças que não são ameaçadoras da vida, mas que reduzem a qualidade de vida, que numa situação aguda pode, então, ameaçar a vida, né? Mas que são tranquilamente compatíveis com a oferta de cuidado paliativo. Equipe multidisciplinar de saúde, assistência ampla, integral, quer dizer, medicina, saúde primária, postos, setorização nos sistemas os mais diversos, no âmbito da saúde familiar, no âmbito dos municípios, no que se refere à estruturação do Estado. Município, Estado e União tranquilamente podem ofertar os cuidados paliativos dentro da competência constitucional de cada um no que se refere à oferta de saúde. Então, na verdade, o que nós temos hoje em prática no Brasil é um nicho de cuidado paliativo e um nicho de cuidado paliativo de fim de vida ou de terminalidade associado ao câncer. Isso se justifica, porque, na verdade, a política de cuidado de câncer, o câncer é uma doença que, no seu processo ativo de morte, ela é muito linear. Então, ela, digamos assim, facilita a oferta de protocolos de cuidado, porque você sabe a evolução, você sabe o que vai aparecer, e você tem como ter um ajuste mais fino da oferta de intervenções, né? A questão é que, quando se coloca à disposição do usuário, à disposição do paciente, a possibilidade de cuidado paliativo, muito do que poderia ser feito por cuidado paliativo no que se refere à qualidade de vida já se perdeu, já foi precarizado, né? Então, a discussão sobre efeitos colaterais, de, eventualmente, tecnologias aplicadas que possam não reverter necessariamente num proveito de qualidade de vida, tipos de intervenções que podem ser combinados ou amenizados com outras especialidades, e aqui entra nutrição, fisioterapia, a psicologia, psiquiatria dentro da área de medicina. Então, enfermagem, digamos assim, especializada em cuidado paliativo. Então, você tem uma série de saberes que se somam e que, desde o início, já poderiam ter uma contribuição muito boa para retardar o processo ativo de morte e, principalmente, para dar qualidade de vida para esse usuário e para os seus familiares. Porque a política de cuidado paliativo, ela leva em consideração o adoecimento do grupo familiar também, de todos aqueles que convivem. Porque, principalmente no caso do câncer, é algo que afeta todo o grupo de convivência. A família, seja a família, digamos assim, formal, seja a família, de fato, que compartilha o dia a dia, a intimidade e a essência do que é viver e compartilhar afetos e tudo mais. Então, na verdade, essa política, ela requer um tipo de interdisciplinariedade que, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista jurídico, tem uma série de barreiras.
Quer dizer, no que se refere à captação de recursos, no que se refere a limite de competência de profissional, no que se refere à estrutura física da oferta desse tipo de cuidado. Ou seja, é tão essencial quanto, digamos assim, a intervenção ou a medicina intervencionista tradicional. Uma não exclui a outra, e esse também é um grande equívoco. Quer dizer, a pessoa está em cuidado paliativo, não pode mais fazer rádio, não pode mais fazer diálise, não, claro que não. Quer dizer, o que o cuidado paliativo oferta é um manejo de condições que não tem como foco debelar os efeitos de uma doença, mas sim agregar qualidade de vida para o usuário daquele serviço. Então, se você ao final vai ganhar 3 meses com uma diálise, mas você, durante esses 3 meses, vai ter um decréscimo de qualidade de vida, uma incapacitação, náusea, desorientação, falta de equilíbrio, você, numa perspectiva, digamos assim, de um paliativista, você vai avaliar, olha, qual é o seu plano a partir daqui? Você quer ter que tipo de vida? Você quer viver quanto tempo? Ou o que já se manifestou dessa doença crônica? Em que estágio está e o que pode ser afetado nesse estágio em que você chega ao ao nosso setor de cuidado, né? Então, o cuidado paliativo ele tem um grande potencial. E o SUS, dentro da sua característica, é um espaço absolutamente compatível com a implementação dessa política. Os óbices não estão dentro da legalidade. Ou seja, o que nós temos de barreira está no âmbito da sociedade, na compreensão social, na prática dos saberes médicos, sobretudo, né? E no âmbito político de divisão de competências sobre como prestar esse serviço. Então, as reflexões que eu gostaria de trazer a respeito do cuidado paliativo, né, são muito mais de caráter, digamos assim, geral, da sua problematização, mas também não uma fala crítica apenas, digamos, de um ceticismo amargurado, né? Quer dizer, tem um potencial, ele se justifica existir, né? É viável, dentro da nossa realidade, implementar. O que falta, de fato, é uma sistematização, é uma compreensão sistemática sobre o que é cuidado paliativo, sobre a experiência do cuidado paliativo para além do câncer. Vejo, digamos, com um certo otimismo essa movimentação política no sentido de reconhecer, através do Estatuto do Paciente, reconhecer certos direitos de natureza prestacional do Estado, sobretudo, que possam criar um campo fértil, digamos assim, para o desenvolvimento de uma política de cuidado paliativo técnica, coerente, que não tem essa visão iludida, né, de um quase parnasianismo na saúde, de que o cuidado paliativo ele é maravilhoso e vai salvar tudo, né, mas com os pés na realidade, na sua técnica, na experiência de outros países que já têm uma estrutura bem elaborada de cuidado paliativo. Eu penso que, do campo de vista do direito, todas as possibilidades estão abertas para uma implementação dos cuidados paliativos no Brasil. Então, são apenas algumas reflexões sobre o tema. Eu novamente agradeço muito ao Vitor, ao convite para participar. Todos os convites já estão previamente aceitos. É só uma questão realmente de viabilizar, porque eu participo com muita alegria de todo evento organizado pelo NEPB. Muito obrigado. E passo a palavra aqui a Marília, para nossa coordenadora de mesa. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Rafael. Te ouvindo falar, eu lembrei aqui, fui até pegar um livro que eu ganhei, achei muito bom. Eu já tinha lido o primeiro, Histórias Lindas de Morrer, da Ana Cláudia Quintana, é uma médica que ela é paliativista, e assim, a primeira história é justamente uma história sobre uma pessoa que tinha câncer, né? E ele era testemunha de Jeová. Então a gente percebe também como que muitas vezes
as questões se sobrepõem mesmo, né? Mas também não vou me alongar, porque está todo mundo aqui esperando para ouvir a professora Júlia, para quem eu passo a palavra agora. Certamente vou aprender muito. Por favor, Júlia. Imagina. Deixa eu só tentar compartilhar aqui. Boa noite a todos. Já está compartilhando? Já está aparecendo aí? Está Já. aparecendo a sua tela inteira. Tá, peraí. Está Estou abrindo aparecendo aqui, só um agora pouquinho. o PowerPoint. Aham, Só tá. para você ficar ciente. Não, não. Isso, Agora perfeito. tem que botar no... Foi, né? Perfeito. Opa, peraí. Voltar. Não, boa noite a todos. Quero agradecer, estou muito honrado com o convite, né? Falar ao lado dessas pessoas tão gabaritadas assim, me sinto assim, desafiada, né? Mas agradecer o Vitor, a Tati, todos os organizadores do evento, né? A participação aqui. E sem mais delongas, entrar no tema que a gente vai falar hoje, conversar um pouquinho, né? Trazer um pouquinho assim do meu estudo, que é a minha tese, né? Sobre morte assistida, aqui no ordenamento jurídico brasileiro, né? A morte assistida, ela é um gênero, né, do qual são espécies, a eutanásia e o suicídio assistido, né? Qual a diferença básica entre a eutanásia e suicídio assistido? Ambos consistem numa abreviação da morte da pessoa portadora de uma doença incurável ou uma lesão permanente. A pessoa padece de profundo sofrimento físico ou psíquico e se faz em observância ou sua vontade real ou presumida, né? A eutanásia e o suicídio assistido praticado nesse contexto é chamado de morte no contexto eutanásico, que é uma expressão utilizada na legislação espanhola, né? Que leva em consideração tanto o padecimento de uma doença ou lesão permanente e associado a esse sofrimento físico ou psíquico intenso que caracteriza isso que a gente vai chamar de contexto eutanásico, né? Então, qual seria, se ambos são dotados dessas qualidades, qual seria a diferença básica entre eutanásia e suicídio assistido? É que na eutanásia, o ato é praticado por terceiro. É aquele médico, por exemplo, que aplica a injeção letal na pessoa que deseja abreviar a vida, né? E enquanto que o suicídio assistido, o ato final, o ato letal, é praticado pelo próprio paciente ou interessado, né, com o auxílio de terceiros. Então, o médico ele não ministra a injeção letal, mas ele prescreve um medicamento que o interessado vai usar para abreviar a vida dele, ou entrega essa substância letal para ele. Então, ele está ajudando, mas não praticando o ato final. Então, a diferença básica entre eutanásia e suicídio, só para a gente ficar aqui na mesma página, seria essa, seria de quem pratica o ato final. Né? E quando a gente fala na defesa da possibilidade de eutanásia ou suicídio assistido, a gente não defende uma prática generalizada ou compulsória contra a vontade real ou presumida da pessoa, mas a gente defende tão somente o direito de escolha, né? É apenas a própria pessoa que, esqueci de botar o tempo aqui, é apenas a própria pessoa que determina o limite daquilo que é digno para si, né? E em que contexto que a gente observa um crescimento no debate sobre a eutanásia e o suicídio assistido? A gente tem um contexto de transição epidemiológica, né, no qual há um declínio de doenças infecciosas e parasitárias e um consequente aumento de doenças degenerativas decorrentes do envelhecimento, como câncer e doenças neurológicas. E, além dessa transição epidemiológica que torna um processo, essas doenças degenerativas tornam um processo de morrer mais prolongado, e aí tem mais espaço essa discussão sobre a eutanásia, a gente observa também que o avanço da tecnologia médica provoca também esse prolongamento do processo de morte, né? E observa-se que não foi o fracasso, mas sim o progresso da medicina que gerou esse grande dilema ético. Eu trouxe para vocês aqui um trecho da exposição de motivos da Resolução 805 da CFM, que fala sobre ortotanásia, né, que observa que tamanho é o arsenal tecnológico disponível hoje, que não é descabido dizer que se torna quase impossível você morrer sem a concordância de um médico, né? Porque é o médico que vai desligar ali o aparelho se você não tiver em mais condições de estar vivo, né? Porque você consegue prorrogar essa vida às vezes por anos, né?
Trouxe para vocês aqui o exemplo de dois casos muito recentes, né, de brasileiros que se submeteram à morte assistida na Suíça. O primeiro deles é o Antônio Cícero, que vocês devem saber, teve muita repercussão na época, foi final de 2024. O Antônio Cícero, como vocês sabem, é poeta, filósofo e era membro da Academia Brasileira de Letras, irmão da cantora Marina Lima. Né? Ele deixou uma carta muito bonita, que eu não vou ter tempo de ler aqui com vocês, mas eu sugiro que pesquisem na internet, quem ainda não leu, né? Dizendo que a vida se tornou insuportável devido ao avanço do Alzheimer, né? Já que essa doença afetava a sua capacidade de ler e escrever, e a coisa que ele mais amava no mundo, né? Era poder escrever, ele não estava mais se concentrando nos livros, e por isso a vida para ele não tinha mais sentido. E ele afirmou que desejava terminar a vida com a mesma dignidade com que viveu. Aí eu trouxe um trecho aqui: espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Né? E um outro caso também, mais recente ainda, que foi de abril desse ano, foi outra brasileira, Célia Maria Cassiano, né? Ela era uma arte educadora paulista, né, que em meados de 2024 foi diagnosticada com a doença do segundo neurônio motor, que resulta numa atrofia muscular progressiva, é uma doença prima da esclerose lateral amiotrófica, né, uma doença que não tem cura, vai paralisando os músculos até um possível quadro de incapacidade cardíaca, né, a pessoa fica com dificuldade de respiração, num risco da pessoa poder morrer sufocada, e era um cenário que ela não queria para si. Essa doença, né, ela avançou muito rápido, ela perdeu os movimentos das pernas, precisava de auxílio para fazer as necessidades básicas, 3 pessoas para levá-la ao banheiro, né? E ela, além da crueldade da doença, ela enfrentou aqui no Brasil uma outra crueldade muito grande, que as pessoas próximas se afastavam dela por preconceito, pelo fato dela ter manifestado a vontade de se submeter ao suicídio assistido na Suíça, né? Duvidando até da lucidez dela. Né? A médica paliativista que cuidava dela se recusou a continuar o tratamento, alegando que ela tinha ideias suicidas. Né? O Adriano Silva, que também tem um depoimento no Instagram, que ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Defesa de Morte Assistida, eu decido, né, aqui no Brasil, indaga se seria um privilégio ou uma humilhação ter que viajar para a Suíça para se submeter à morte assistida, né? Que no primeiro momento a gente pensa, não, ela teve o privilégio, ela tinha condições. Mas será que, como cidadão brasileira, ele indaga, ter que sair do país, longe das pessoas que você ama, para uma viagem longa e desgastante, não seria uma crueldade sem tamanho? Né? Ele, inclusive, observa que foi uma afirmação dela que ela poderia ter retardado um pouco o processo se houvesse uma legislação favorável no Brasil, porque ela foi antes que ela ficou com medo dela não ter condições físicas de pegar um voo de 10 a 12 horas para poder fazer isso um pouco mais à frente na Suíça. E aí ele afirma que nós, como sociedade brasileira, roubamos alguns meses da vida de Célia. Então, voltando ao que eu afirmei antes, quando a gente fala em eutanásia e suicídio assistido, o que a gente está falando é simplesmente de um direito de escolha, já que é a própria pessoa que tem que determinar o que é ou não digno para si. Né? E eu trouxe esses 2 exemplos paradigmáticos, porque, além de recentes, eles demonstram como é difícil um terceiro determinar o que é dignidade para você. Porque, enquanto para o Antônio Cícero era a capacidade intelectual, para Maria Célia, foi sua limitação física, que foi o limite do que era digno. Ela, inclusive, num vídeo que tem na internet, também não vai dar tempo da gente compartilhar aqui, mas que vale a pena vocês procurarem, um videozinho de 1 minuto e pouco, né, que ela faz um depoimento dizendo que ela encontrava-se, inclusive, muito afiada intelectualmente, mas que aquela condição física para ela estava insuportável, ela não queria mais viver, e ela teve que ir para a Suíça mentir para muita gente, dizer que ia fazer um tratamento lá para não sofrer mais preconceitos. Né? Então, foi para ilustrar que eu trouxe esses 2 casos, né, da problemática da gente não ter autorizado a eutanásia e o suicídio assistido no Brasil, muito embora seja um tema muito recente, né, no levantamento que eu fiz, hoje 18 países, né, permitem ou a eutanásia ou o suicídio assistido ou ambos, alguns países por decisão com eficácia erga omnes, sem eficácia erga omnes, né, como no Peru, que foi o caso da Ana Estrada, outros com eficácia erga omnes, como nossa vizinha Colômbia aqui, que foi pioneira em 97, a gente tem no Equador, na Itália, Alemanha, dentre outros, né, ou legislação própria.
A Suíça, que é o país assim que é mais famoso, né, pela prática, porque admite estrangeiros, né, tem uma curiosidade que lá não é nem por legislação própria da eutanásia e nem por decisão de corte superior, mas lá é uma brecha legal. Por quê? Porque o Código Penal da Suíça ele pune o suicídio quando o auxílio ao suicídio quando ele é feito por motivos egoísticos. Como o auxílio-suicídio, no caso, num contexto eutanásico, né, ele é feito por motivos solidários, não tem nada mais altruístico, você poupar alguém de um sofrimento intenso, não satisfaz aquele tipo legal, então não é fato típico. Né? Então, é por essa interpretação do Código Penal que lá acaba se permitindo, né, o suicídio assistido. Trouxe para vocês aqui os primeiros países que, por legislação, autorizaram a eutanásia ou o suicídio assistido, que a gente tem a Holanda e Bélgica em 2002 e Luxemburgo, seguido de Luxemburgo em 2009. Na Holanda, a gente tem uma curiosidade, que apesar da legislação ser de 2002, desde 73 já se admitia o estado de necessidade justificado, né? Então a jurisprudência não punia o homicídio no contexto eutanásico, né? Mas desses 18 países, para a gente ver como que o tema é recente, né? Nos últimos 8 anos, 10 deles aprovaram a prática, né? A gente tem Itália, Austrália, inclusive Cuba, né? Que foi eu não tinha ideia que em 2023 a Cuba tinha autorizado. Tem Espanha, Portugal, que foi 2021, 2023, e Uruguai agora, ano passado. Na Colômbia, eu estou trazendo isso só para algumas curiosidades sobre uns pontos da jurisprudência estrangeira, né, e legislação. Tem uma curiosidade que foi proposta uma ação de inconstitucionalidade do artigo 326, que lá tem um tipo penal específico para homicídio piedoso, mas quem ingressou com a ação estava questionando a pena, dizendo que era muito branda e queria um agravamento da pena. E aí foi interessante que a sentença da Corte Constitucional veio no sentido contrário. Falou, não apenas, ela não deveria nem ser branda, porque não deveria ser pena. A criminalização é inconstitucional porque viola o princípio da dignidade humana. E aí eu trouxe um trecho do acórdão, que eu acho que é um dos mais bonitos que tem. Deixa eu só diminuir aqui, porque eu não estou conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver inteiro ainda? Tudo certo? Tá. O direito fundamental a viver de forma digna implica o direito a morrer dignamente, pois condenar uma pessoa a prolongar no tempo sua existência, quando não o deseja e padece de profundos sofrimentos, equivale não apenas a um tratamento cruel e desumano, proibido pela Constituição, mas a uma anulação da sua dignidade e autonomia como sujeito moral. A pessoa ficaria reduzida a um instrumento para a preservação da vida como valor abstrato. Então, esse trecho aqui me chama muita atenção desse acórdão de lá, que eu acho muito bonito, né? Que revela como que é importante você proteger esse direito fundamental. E para finalizar esse panorama estrangeiro que eu trouxe, é só uma curiosidade sobre a terminalidade, que ela não é exigida na maioria das legislações, nem nas decisões judiciais. Ela é exigida apenas nos Estados Unidos, onde é permitido apenas o suicídio assistido, né, na Nova Zelândia e na Austrália. No Canadá, tinha uma peculiaridade que a legislação exigia que a morte natural fosse razoavelmente previsível, o que era interpretado como um estado de terminalidade. Mas a Corte Superior do Quebec determinou que o legislador alterasse essa legislação porque considerava ela inconstitucional, porque estava discriminando os indivíduos com base nas suas deficiências físicas. Né? A pessoa que tem condições que tem melhores condições de saúde não poderia se submeter à prática, enquanto quem tem piores poderia. E isso, você viola o princípio da igualdade. E aí o legislador alterou a legislação de 2021 para excluir o requisito da terminalidade, e o mesmo aconteceu na Colômbia também no mesmo ano. Né? E fazendo o levantamento das legislações e decisões judiciais, a gente chega, eu compilei aqui os requisitos, só para vocês terem uma noção, né, que se exige em regra, existência de um pedido expresso do paciente, salvo aquelas hipóteses que ele não pode se manifestar, e aí você vai fazer uma reconstrução da vontade, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A presença de sofrimento físico ou mental insuportável, né, que aí tem que ser determinado pela própria pessoa, como a gente falou, que é a pessoa que determina o que é digno ou não para si. Né, uma doença incurável ou uma lesão irreversível. Né? Lesão irreversível, a gente tem um caso
típico, né, da tetraplegia, né, no caso do Ramon Sampedro, que foi um espanhol de La Coruña, que mergulhou, não sei se vocês viram, o filme Mar Adentro, é um filme bem antigo, de 2004, ganhador do Oscar de melhor filme na época, e ele ficou tetraplégico e para ele a vida presa na cama não fazia sentido. Ele ingressou com uma ação, tentou convencer na justiça os juízes de autorizarem o suicídio assistido, porque ele não tinha condições de praticar o ato por si próprio, ele precisava de ajuda de alguém, porque ele não se mexia, mas sua pretensão não foi acolhida, e aí ele escreve uma carta para os juízes falando o que é para vocês a dignidade, né? Questionando isso. E, enfim, eu não vou contar o final do filme para não dar spoiler para quem não assistiu, mas vale a pena ver, é muito bonito, né? E a exigência exige também um período de reflexão entre o requerimento e a prática do ato, na maioria das legislações. Você faz um requerimento, depois espera 30 dias, ou 60 e reitera esse requerimento para ter certeza de que você pode pensar sobre aquilo. E a maioria também exige-se a comunicação a uma comissão, que é composta de interdisciplinar, né, que investiga o ato para avaliar se foram observados os requisitos legais. Trouxe também, vou falar muito brevemente, na classificação, né, da eutanásia, a gente já viu que a diferença entre eutanásia e o suicídio assistido é que na eutanásia um terceiro pratica o ato, já no suicídio assistido, o ato final, o ato da morte, é praticado pela própria pessoa, né? Trouxe aqui a distinção da voluntária e involuntária, tá errado aqui, não voluntária, teve o erro material aqui na segunda, ela ocorre quando a pessoa não se manifesta, porque não tem condições de se manifestar, mas a voluntária ela é praticada com consentimento expresso do paciente. Né? A não voluntária ocorre quando a pessoa não pode se manifestar, e aí promove-se uma reconstrução da sua vontade presumida. Né? Trouxe dois casos aqui da Nancy Cruzan e Terry Schiavo, que foram casos que teve essa reconstrução. Né? A Nancy Cruzan foi um acidente de trânsito, que ela ficou em estado vegetativo persistente, tanto o marido quanto os pais pediram desligamento dos aparelhos, né? Então, foi uma luta na justiça e decidiu-se com base num depoimento da amiga dela, que disse que ela falou que se tivesse nessa condição, ela não queria continuar viva, né? Então, fez essa reconstrução da vontade dela. O caso da Terry Schiavo também foi essa reconstrução, né? Mas aí teve uma divergência, porque o marido sustentava que ela não queria viver assim, os pais sustentavam que ela queria viver assim. Então, teve essa disputa. Nessa tentativa de reconstrução, acabou prevalecendo o que foi sustentado pelo marido, mas é uma questão probatória, né? Mas para demonstrar que na não voluntária parte-se dessa reconstrução da vontade da pessoa para tentar descobrir qual seria aquele interesse dela. E existe a involuntária. O que seria a eutanásia involuntária? Primeiro que não é eutanásia, né? Porque é feita sem anuência. A gente viu que a eutanásia é ou pedido expresso ou presumido. A involuntária ela é feita sem a anuência da pessoa, né? Ou contra a vontade dela. Então, é um verdadeiro homicídio, que não pode ser considerado eutanásia. E dando prosseguimento, a gente tem a indireta ou de duplo efeito, que é quando a dose do medicamento utilizado para dar conforto ao paciente, que é aquilo que o colega Rafael estava falando sobre os cuidados paliativos, muito excelente palestra, termina por apressar a morte, né? Mas esse resultado ele não é buscado diretamente. É o caso do médico que ministra morfina para um câncer, uma pessoa em câncer terminal, e a morfina ela pode implicar na depressão do sistema respiratório, acelerar um pouco a morte, né? Isso não é considerado prática de eutanásia, né? Isso é uma prática comum, porque você está visando o conforto daquela pessoa que já está num estado avançado, né, da doença. E o pulo do gato aqui é a diferença entre a eutanásia passiva e a ortotanásia. Né? Qual seria a diferença básica da eutanásia passiva para a ortotanásia? A ortotanásia ela é regulamentada pela resolução 1805 do CFM, que foi objeto de impugnação, o Ministério Público sustentou que era inconstitucional, mas foi rejeitado pela Justiça. A diferença básica é que na eutanásia passiva, a atitude de abreviar a vida do paciente através de tratamentos proporcionados e úteis, que poderiam propiciar o prolongamento da existência de forma aceitável. Enquanto que na ortotanásia você suspende procedimentos extraordinários e desproporcionais. Então, a eutanásia passiva você suspende
procedimentos proporcionados e úteis, e a ortotanásia, os extraordinários. Quais seriam os procedimentos extraordinários? Eu trouxe aqui como exemplo manobras de reanimação, intubação, ventilação mecânica, diálise, quimioterapia em paciente já, por exemplo, em estado terminal. Né? Isso seria extraordinário. Então, você pode suspender é permitido que se suspendam esses tratamentos. Né? Agora, existe um limite muito difícil você traçar o que é tratamento proporcionado e útil e o que não é, como, por exemplo, na hidratação e nutrição. Né? Será que isso é proporcionado em última pessoa já no estado terminal, que tá rejeitando aquela nutrição artificial? Né? Será que isso não seria uma distanase? Né? É muito difícil a gente traçar esse limite. Né? O que seria a distanase que eu mencionei aqui? É aquela morte lenta e com muito sofrimento. Né, caracterizado por um prolongamento artificial da morte. Né? O médico se preocupa muito mais com a quantidade da vida biológica do que com a qualidade, que é aquela morte enxergada como um fracasso médico. No mundo europeu, eles chamam de obstinação terapêutica, e nos Estados Unidos, de futilidade médica. E aí, para finalizar a apresentação, vou falar brevemente da eutanásia no Brasil. Né? E aí eu faço a indagação se existiria um direito fundamental à morte digna em um Estado democrático do direito pautado pela dignidade da pessoa humana e autonomia decisória, cuja Constituição Federal veda tratamentos desumanos e degradantes. Né? Antes da gente investigar se existe ou não esse direito fundamental à morte digna, a gente tem que avaliar se a indisponibilidade da vida é absoluta ou não. Porque se for absoluta, não há que se falar em direito à morte, né? Digna ou não. Né? E aí, uma investigação de tratados e pactos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, a gente verifica que eles vedam a supressão arbitrária da vida. Né? Nosso próprio ordenamento jurídico admite exceções à indisponibilidade da vida, como na hipótese de aborto legal, legítima defesa, pena de guerra, pena de morte em época de guerra. Como na morte assistida, não há essa suspensão arbitrária da vida, né? Mas sim uma suspensão solidária, né, para poupar a pessoa desse intenso sofrimento, a gente não estaria nesse óbice, porque a indisponibilidade, como a gente viu, não é absoluta, ela é relativa. E aí, partindo-se desse princípio, a gente tem que avaliar se existiria ou não esse direito à morte digna aqui no Brasil. E aí a gente faz um aparato geral sobre a interpretação das normas, né? Doutrina clássica, quer dizer, quase toda a unanimidade da doutrina sustenta, né, uma interpretação literal ou subsuntiva, né, remete à eutanásia ao artigo 121, parágrafo 1º, Código Penal, que é o homicídio privilegiado, aquele cometido por relevante valor moral, né, e remete o suicídio assistido ao artigo 122 do Código Penal, que fala, que tipifica, né, literalmente ali, você numa subsunção, uma operação mecânica, ao auxílio ao suicídio, né? Mas a gente sabe aqui, vocês sabem melhor do que eu, né, que o ordenamento jurídico ele é unitário e complexo, né? E o enunciado normativo ele não pode ser objeto de interpretação meramente literal, isolada do conjunto do sistema, mas submetido a uma interpretação sistemático-axiológica, levando-se em consideração não apenas o ordenamento como um todo, mas a Constituição no ápice. Né? E essa norma do caso concreto ela só é obtida depois desse processo de interpretação e aplicação. Né? Então, os enunciados normativos que tipificam o homicídio e o auxílio-suicídio têm que ser reenviados a todo o sistema para avaliação da ilicitude da prática que se imputa a esse sujeito, né? Para a gente verificar se o homicídio ou auxílio-suicídio, nesse contexto eutanásico, voltando lá no início da apresentação, o que é o contexto eutanásico? A pessoa numa doença incurável, lesão permanente, sofrimento físico e psíquico intenso. Alguém ajuda essa pessoa a abreviar a vida, ou pratica o ato de abreviar a vida, se esse homicídio é ou não dotado de proteção jurídica. E para investigar isso, o que eu fiz? Eu peguei, tentei sistematizar um pouco os princípios invocados nas jurisdições para a prática por decisão constitucional. Como a gente viu, tem muitos países. Aqui na Colômbia é o país mais rico, tem várias decisões sucessivas, né, sobre a eutanásia, muito rica nisso, né? A gente tem Equador, Peru, Itália, Alemanha, que traz um arcabouço forte, né, para essa defesa, né? E aí os princípios que eu localizei lá e identifiquei com a nossa Constituição são invocados os princípios da solidariedade, né, que dispensa até maiores comentários, porque não existe nada mais solidário ou altruístico que poupar alguém
do intenso sofrimento, a própria dignidade da pessoa humana, né, que não tem como a gente deixar de lado, que a ideia daquela pessoa é responsável pelos destinos da sua existência, que as decisões da sua vida não podem ser impostas de forma heterônima ou heterônoma. E aí eu trouxe um trecho da carta do Antônio, novamente, um trecho da carta do Antônio Cícero, né, que ele, na parte final, que ele afirma que quem decide se a vida vale a pena ou não é ele mesmo, e não mais ninguém. Né? Um outro princípio que não está expresso no nosso ordenamento, como vocês sabem, mas decorre nos princípios é o livre desenvolvimento da personalidade, que é o aspecto dinâmico da dignidade, né? Parte do princípio que a pessoa não é aquele dado estanque, mas alguém que constrói a sua biografia e, portanto, tem o direito de concretizar o projeto existencial, né? Escrevendo o último capítulo dessa biografia, que é a sua própria morte, né? O pluralismo, que exige o respeito às multiplicidades de visões do mundo para assegurar a cada um a construção da concepção do que é bom para si. Essa concepção ela não pode ser imposta por fora. Ainda que a maioria não concorde com a eutanásia, não faz sentido que a concepção dessa maioria seja imposta para aqueles que estão sofrendo ali no final de vida e querem antecipar o momento da morte para se poupar o próprio sofrimento. Não está atingindo ninguém mais ali. Né? A gente tem um princípio que às vezes é um pouco negligenciado, mas é o da legalidade, né? Que, como vocês sabem, a pessoa só pode ser obrigada a fazer ou deixar de fazer o que está previsto em lei. Como não tem lei que impõe nenhuma obrigação de viver ou dever de viver, você não pode obrigar o sujeito a manter vivo contra a sua vontade. Né? Um exemplo que a gente tem desse entendimento é um julgado paradigmático aí do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, que é de um indivíduo que ele estava um paciente, ele estava com necrose no pé esquerdo, com risco de infecção generalizada e, portanto, risco de morte. Né? Só que ele não queria que amputasse o pé dele, ele não queria viver sem pé. Para ele, a vida não era digna, ele, não sei qual foi o motivo, mas ele não queria essa intervenção. O Ministério Público veio e ingressou com uma ação para exigir a cirurgia compulsória. E aí, essa ação ela foi julgada improcedente, o pedido foi julgado improcedente, né? E o fundamento no acórdão é que a Constituição institui o direito à vida e não o dever à vida. Foi lá o título que a gente deu, né, para a apresentação. Não existe dever à vida, mas sim um direito. E o penúltimo que a gente tem é a igualdade, né? Que é evidente também, a proibição da eutanásia, ela discrimina quem não tem condição física de praticar o ato por si próprio, como pessoas com mais condições poderia praticar o suicídio, né? E uma pessoa com limitações, como o Ramon Sampedro, que a gente falou aqui, tetraplégico, não poderia praticar o ato por si próprio. Né? E, além disso, discrimina quem não tem condições financeiras. Por mais viajante que seja uma viagem à Suíça, quem tem condições financeiras pode fazê-lo, né? Ir para a Suíça se submeter ao ato. Quem não tem, não pode. Então, você está duplamente discriminando o indivíduo. E, por fim, um último argumento que, em geral, todas essas cortes constitucionais ele é trazido, né, como fundamento para entender que a proibição da eutanásia é inconstitucional, né, é a vedação de tratamentos cruéis, né? Porque você manter uma pessoa viva em intenso sofrimento físico ou psíquico implica um tratamento degradante, né? Você impor que permaneça vivo contra a vontade chega a equipara-se a crime hediondo porque é uma prática equivalente à tortura. Né? Trouxe um trecho aqui para vocês no julgamento das transfusão de sangue nas testemunhas de Jeová, né, de uma afirmação que o advogado da Associação das Testemunhas de Jeová, doutor Laércio Linelli Filho, fez, que me impactou muito, né, e me fez pensar, que ele afirma que a transfusão de sangue em um cidadão testemunha de Jeová contra sua vontade é equiparada a um estupro. De fato, não deixa de ser um estupro simbólico, porque você realiza a intervenção no corpo de uma pessoa, uma intervenção não autorizada no corpo de uma pessoa, que é nada mais do que acontece no estupro, mas é uma intervenção sexual no estupro, e na cirurgia é uma intervenção, ou na transfusão sanguínea, é uma intervenção médica, né? Mas não deixa de ser uma intervenção não autorizada. Então, concluindo, como dito, a interpretação meramente subsuntiva do matar alguém não é suficiente, porque a gente tem que avaliar matar alguém em que circunstâncias, naquele contexto eutanásico, né? Então a gente tem que investigar todos os valores que incidem sobre essa conduta, né? E aí a gente conclui que a incidência desses princípios torna legítima a morte assistida nesse contexto eutanásico, porque você está liberando a pessoa
de um sofrimento intenso decorrente de uma doença incurável ou lesão permanente. E para corroborar esse entendimento, eu trouxe aqui o julgamento, agora já caminhando para o fim, com certeza, sobre as transfusões sanguíneas de Testemunhas de Jeová, né, que admitiu se recusa à transfusão de sangue, ainda que a rejeição implique em risco de morte. Né? Apesar do julgado envolver convicções religiosas, como crença, né, em diversos momentos houve menção ao direito à autodeterminação individual decorrente da dignidade da pessoa humana. Né? É um acordo de 308 páginas e tem nada menos que 198 referências à expressão autodeterminação, nem sempre vinculada à liberdade religiosa. Autodeterminação a gente define como direito, né, de decidir os rumos da própria vida, que foi falado na palestra de manhã também brilhantemente, sobre autonomia, né, você traçar os rumos da sua vida. Né? E aí eu argumento que se a liberdade de crença autoriza a rejeição de um tratamento, ainda que proporcionado e útil, porque a transfusão sanguínea, quando a gente não está no estado de terminalidade, é proporcionado e útil, né? A liberdade de consciência também tem que ter idoneidade para justificar, na hipótese de que determinada intervenção contraria os valores daquele indivíduo, como naquele caso que a gente falou do sujeito que não queria a amputação do pé. Né? Devendo ser garantido, inclusive ao ateu ou agnóstico, o direito de decidir os rumos da sua vida na realização de escolhas existenciais relevantes, né? E o último ato da vida é uma das mais relevantes de todas. A gente extrai que a liberdade de consciência ela é mais ampla que a liberdade de crença, convicções, opiniões e valores, inclusive abrange a liberdade de crença, né? E ela tem, como a liberdade de consciência tem a mesma estatura constitucional da liberdade de crença. Está lá no mesmo inciso do artigo 5º. Né? Então, a partir daí, a gente permite fazer uma interpretação, vamos dizer assim, extensiva, né, daquela decisão do STF, para a gente entender que a gente tem que permitir essa liberdade para todos, inclusive para aqueles que querem exercer a liberdade de consciência. E aí eu concluo afirmando que a partir do momento que constatamos, né, que o nosso ordenamento jurídico, interpretado pela Corte Constitucional, permite que o indivíduo recuse tratamento terapêutico, seja por convicções religiosas ou quaisquer outras ordens, em quaisquer hipóteses, mesmo que haja risco de morte, conclui-se que a prática da eutanásia passiva é merecedora de tutela no ordenamento jurídico nacional, já que é lícito ao sujeito recusar tratamento médico, ainda que proporcionado e útil. Vejam lá a distinção que a gente falou da eutanásia passiva para a ortotanásia. A eutanásia passiva é o tratamento proporcionado e útil para abreviar a morte, caso submetido a profundo sofrimento físico ou psíquico e pretenda, com essa recusa, por fim, a sua dor com a própria morte. E aí, muitos autores sustentam que se o ordenamento jurídico permite que se deixe morrer, né, a eutanásia passiva, não há motivo jurídico para proscrever o ato de matar, que é a eutanásia ativa, né, diante do que eles sustentam ser a ausência de diferença moral intrínseca entre ambas as práticas, né? E aí, para finalizar, eu trouxe para vocês novamente um trecho da coluna do Antônio Cícero, né, algo que ele escreveu 16 anos atrás, parecia que ele estava prevendo, né, o que ia acontecer com ele na Folha de São Paulo, né, ele criticando uma afirmação que dizia que os defensores da eutanásia integram uma espécie de cultura da morte. Né? Ele diz que isso é uma confusão lamentável e deliberada, e afirma que a morte na prática, eu vou pedir licença para ler aqui para vocês, o processo de morrer. Esse processo pode ser rápido ou demorado. O direito à eutanásia é o direito de quem está morrendo de abreviar esse processo, caso ele se torne excessivamente penoso. Abreviar a morte é torná-la mais breve, menos dolorosa. Seria mais justo, portanto, dizer que aqueles que impõem a todos a morte mais prolongada e pesada é que pertencem à verdadeira cultura da morte. E aí aqui eu encerro a apresentação e agradeço a paciência de vocês, que deve estar todo mundo morrendo de fome. Até logo. Obrigada. Peraí. Agora estão as girafas aparecendo. Acho que eu consegui. Foi. Perfeito. Obrigada, professora Júlia. Sempre riquíssimo te ouvir. Pelo adiantado da hora também, já vou aqui passar para as nossas perguntas, começando pelo professor Rafael, depois a gente vai alternando. Já vi que tem algumas perguntas no chat, a gente vai chegar nelas também, tá certo? Mas, professor Rafael, eu fiquei pensando, né, considerando a centralidade da autonomia privada nas diretivas antecipadas de vontade,
e os limites ético-jurídicos impostos pela proteção da vida e da dignidade da pessoa humana no nosso ordenamento, até que ponto o professor acha que é juridicamente válida a renúncia prévia, na DAV, a medidas de suporte vital e cuidados específicos, principalmente naquelas situações futuras não plenamente previsíveis pelo paciente? Assim, o professor chegou a pensar nisso? Então, Marília, eu parto do pressuposto que o conteúdo de uma diretiva antecipada de vontade tem valor jurídico e adequação constitucional no nosso ordenamento. Então, quer dizer, o, o, o âmbito decisório que envolve uma diretiva antecipada como gênero de um testamento vital, gênero de mandato duradouro para a saúde, gênero de uma atuação de um proxy, gênero de algum tipo de negócio jurídico atípico em saúde voltado para o fim de vida, eu vejo como algo absolutamente adequado ao contexto constitucional. E aqui talvez tocando até, acho que uma das perguntas que eu vi aqui no chat, porque eu entendo que, na verdade, a vida como um fato, ela é indissociável da morte como um fato. Quer dizer, se uma pedra não é capaz de morrer, a pedra é algo não vivo. A relação entre vida e morte, como fatos, é uma relação inegável. Então, a nossa discussão jurídica e ética, ela não é sobre a morte, ela é sobre o processo de morrer e a gestão dos atos sobre a sua própria vida nesse momento da sua existência. Ou seja, eu tenho uma pessoa que, desde que adquiriu a sua plena capacidade, é protagonista da sua vida. Em um determinado momento, sem nenhuma causa incapacitante, essa pessoa, em razão de um diagnóstico, perde o protagonismo para a intervenção clínica. Fala, a partir daqui você não decide mais ou não decide mais sozinho, e se eu não deixar, você não faz. Então, na verdade, do ponto de vista jurídico, nada se justifica, Marília. A discussão que nós temos, ela é puramente axiológica. Ela é uma discussão puramente ética. Porque eu sempre coloco a seguinte questão. Vou usar aqui o exemplo da professora Júlia. Doação de sangue para testemunha de Jeová. O que eu posso envolver de conflito de direitos aqui para eu poder avaliar? A autonomia da pessoa que recusa o tratamento e o direito à vida. Geralmente se coloca nesse plano. Professora Júlia, desculpa se eu estiver falando alguma besteira. Mas aí eu coloco o seguinte, então, tudo bem, mas quem está exercendo essa autonomia? O paciente. E quem é o titular da vida? O paciente. Ora, o que o direito vai fazer quando o próprio titular elenca os seus direitos fundamentais e prioriza um em razão do outro? O direito vai intervir? Que conflito é esse que existe de direitos quando é o mesmo titular? Sem qualquer tipo de vício de vontade, sem qualquer tipo de comprometimento da sua capacidade neurocognitiva. Então, na verdade, Marília, seja qual for o modelo de declaração antecipada de vontade, a pessoa, eu entendo que haja não uma subordinação à autonomia precedente, mas um valor jurídico da autonomia precedente. Ora, se na análise da biografia dessa pessoa eu não vejo nenhum tipo de revisão daquilo que ela dispôs lá atrás, essas escolhas, ainda que sobre intervenções não tão bem esclarecidas, elas devem prevalecer sobre qualquer outro tipo de juízo que não seja o juízo biográfico. Então, se eu tenho uma pessoa, eu não vou nem falar um familiar, mas uma pessoa da convivência daquele paciente, que pode ser o registro biográfico desse paciente e demonstrar que houve uma mudança de perspectiva, a qualquer tempo, uma diretiva antecipada ela pode ser revisada. E poderia ser revisado com o resgate dessa memória. Agora, fazer com que o juízo médico prevaleça, e aqui é um trecho do Rodotà, do Tradirito e non dirito.
fazer com que a verdade biológica prevaleça sobre a verdade biográfica é um puro exercício de poder clínico. Quer dizer, o médico fala assim, não, não, isso aqui ele falou, mas prevalece meu conhecimento técnico. A nossa discussão aqui, ela nem é, nesse ponto, de direito, nem é de valores. É uma discussão de ceticismo. Quem tem o poder, exerce o poder e impõe a sua vontade. Então, assim, te respondendo, Marília, eu diria, prevalece. Prevalece, quer dizer, a pessoa, de novo, a pessoa que esteve na gestão da sua vida como protagonista em todos os momentos, desde que adquiriu a plena capacidade, sem nenhum ato que questione a sua capacidade, ela não pode perder esse protagonismo. Te respondi. Respondeu sim, professor. Maravilha. Te agradeço muito, foi bem elucidativo. Vou passar aqui para a professora Júlia também. A gente tem a pergunta do Vinícius, que fez aqui no chat. Vou ler a pergunta dele. Obrigada. Júlia, a minha dúvida é como garantir a proteção das pessoas. Desculpa. Como garantir a proteção da pessoa que assiste e também como evitar abusos aos assistidos? Seria registrar em cartório, estabelecer contrato? Como lidar com eventual fraude? Como provar que é solidário ou egoístico? São algumas das minhas dúvidas. Acho que a resposta até do professor já tocou em alguns pontos, mas se a professora quiser complementar também, e o professor, claro. Não, claro, a fala do Rafael Esteves, assim, é irretocável, né? E ratifico integralmente, né? Só acrescentando, assim, que na realidade isso só se coloca quando a pessoa não pode se manifestar mais, né? Quando a pessoa manifesta expressamente a vontade. Eu acho que a gente não tem essa questão. O testamento vital é um instrumento idôneo, né, para isso, mas realmente pode haver mudanças, né, assim, realmente sempre quando ocorre nessas circunstâncias que a pessoa não pode se manifestar, a gente tem uma maior dificuldade realmente de avaliar é, a real vontade daquela pessoa, como teve naquele caso que a gente narrou aqui, que o marido sustentava uma coisa, os pais outras, e é muito difícil você averiguar a verdade, mas isso no direito inteiro, né? A gente tem essa problemática da prova, né? Eu acho que tem que se apurar, assim, o máximo possível para evitar que isso ocorra. Não sei se eu respondi a pergunta do Vinícius, mas é isso. Acho que respondeu. Uhum. Vinícius, se não tivesse sido contemplado, só se manifestar, mas acho que a junção acabou que a junção das duas respostas levou a própria resposta do Vinícius, que eu acho que também já contempla a resposta da pergunta do Felipe, que seria em que medida a legalização da morte assistida pode ser vista como uma forma de preservar a dignidade das pessoas em condições irreversíveis, sem comprometer os limites éticos e sociais de proteção à vida. Acho que a própria fala anterior do professor Rafael também já respondeu. Não sei se Uhum. vocês querem complementar, professores. Rafael quer falar alguma coisa ou eu falo primeiro? Júlia, por favor. Não, eu acho assim, eu acho que os limites éticos e sociais da proteção da vida que a gente tem que avaliar, assim, na minha humilde opinião, é o limite ético e social da própria pessoa e não da sociedade, como a gente falou, né? Eu acho que o pensamento da maioria não pode ser imposto àquela pessoa que está com aquele sofrimento insuportável decorrente de uma doença irreversível, né? E aí eu acho que esse que seria o limite da dignidade, então, da própria pessoa, que foi o que eu falei, né? Então, para mim, esse seria o limite ético e social da proteção à vida. Acho que foi no mesmo sentido, né, do professor. Quer complementar, professor? Pois é, porque, na verdade, um pouco sobre esse tema, né, a gente distorce querendo colocar sobre a representatividade simbólica do que é a morte como um fracasso, a morte como um fim, mas a morte ela é o inevitável. Quer dizer, toda a ação médica, tecnológica, política, biopolítica que enfrenta a morte está fadada ao insucesso, porque ela vai uma hora se concretizar e ela vai prevalecer. Então, o nosso debate não é sobre a morte. O nosso debate
os nossos problemas bioéticos, eles surgem na terminalidade. E a terminalidade aqui eu falo até como antes de um processo ativo de morte. Quer dizer, imagina o seguinte, Júlia, a pessoa tem um diagnóstico de um câncer. Ela nem sabe o tipo, a etiologia do câncer, mas ela já está enfrentando a terminalidade. Caramba, não, mas isso aqui é um vaso celular, tirou, não tem nada. Não, mas é câncer, eu vou morrer, eu tenho que ver plano seguro de vida, como é que eu vou deixar minha filha, e não sei quem que depende. A pessoa já começa a enfrentar o seu fim de vida. Aqui que já começa o sofrimento moral, aqui já começa uma série de atitudes jurídicas. E a pessoa não está morrendo, quer dizer, ela está arriscada ela morrer atropelada na rua do que desse câncer, que está começando a ser investigado. Então, na verdade, o peso, a carga moral, ela não está deslocada para o enfrentamento da morte. Ela está deslocada para o enfrentamento do fim da vida, da terminalidade, desse processo de intervenção no corpo, de incerteza, de medo sobre você estar sob o poder alheio, no espaço de preservação desse poder alheio, que é o espaço hospitalar. Quer dizer, é o que é dito naquele documentário da professora Débora Diniz do Solitário Anônimo. O Solitário Anônimo diz: ali, quando eu entrei no hospital, eu vi que eu não tinha o que fazer porque eles têm uma ferramenta que é invencível, a sedação. Apagou, pode fazer o que quiser com você. Então, na verdade, é aí que está, porque nessa ação não tem ética, quer dizer, não tem discussão ética, não tem discussão jurídica. É o ceticismo, é o poder. Quer dizer, eu vou fazer porque é o poder que eu tenho de fazer. Eu vou fazer o que eu acho. E acho que isso gera toda essa polêmica. E não o enfrentamento da morte, porque é isso. Todo enfrentamento da morte é um enfrentamento fadado ao insucesso. A morte, no final, vai ganhar. Tem jeito. A sua fala, o final, eu lembrei daquela música que tocava numa minissérie até da Hilda Furacão, que falava, né, que era uma música da morte com o tempo. O tempo, é Me isso. remeteu muito a essa música. Saindo aqui, dando um passinho atrás, só para retornar na palestra do professor, quando o professor fala, né, sobre a questão das políticas públicas, professor, considerando que os cuidados paliativos eles foram estruturados predominantemente por políticas públicas, sem uma legislação federal específica sistematizada, quais que seriam os principais desafios para garantir segurança jurídica a essa recusa terapêutica e a limitação dos tratamentos em pacientes no fim da vida? O consentimento esclarecido. Marília, eu penso que assim, o mais difícil de você, do ponto de vista do escopo jurídico, é um efetivo conhecimento esclarecido. Porque o conhecimento esclarecido, ele tem que vencer a barreira da linguagem técnica, de cada, digamos assim, de cada especialidade dessa multidisciplinariedade. Então, quer dizer, o médico cirurgião gástrico, abdominal, ter uma linguagem adequada de esclarecimento, é o nutricionista ter uma linguagem adequada de esclarecimento, é o oncologista ter uma linguagem adequada, é o fisioterapeuta. Quer dizer, você tem que vencer a barreira linguística para formar esse convencimento e, além disso, vencer a barreira, digamos assim, do estereótipo de que aquela pessoa não será cuidada, de que ela será abandonada. Que retorna até o que o professor falou, né, sobre a questão desse senso comum sobre os cuidados paliativos, que também, se a gente esclarecesse melhor as pessoas sobre o que é isso, né, talvez Exatamente. fosse um ganho grande também, mas Mas o infelizmente a gente problema, ainda está Marília, é que a colado nessa prática mentalidade. reforça esse conhecimento. Exato, que é o que até como o professor abriu a Não, palestra. olha, tirei da UTI, está aqui na unidade aberta, porque não tem mais o que fazer, está no paliativo. Aí acha que paliativo é hidratação, É algo nutrição provisório, né? parenteral e esperar a primeira parada para liberar leito. Isso não é paliativo. Isso, de fato, é um abandono. Quer Sim. dizer, né, o médico ele não vai falar, deixei de cuidar, estou esperando morrer. Ele vai falar, está no paliativo. E aí só reforça esse estigma sobre o que é o cuidado paliativo. Sim. Não sei se obrigada, professor. Não sei se a professora quer complementar ou se a gente já passa Não, para a não. pergunta.
Pode passar, sim. Então, eu vou passar direto para a pergunta do Lucas para a professora, principalmente sobre a questão do sofrimento mental insuportável. Existe hoje um aumento grande de diagnósticos de pessoas com depressão grave que poderiam optar por esse meio de morte assistida, mesmo sem outra condição combinada. Até que ponto esse possível direito de morte assistida para a pessoa nessas condições é razoável ante os limites da psicologia e da psiquiatria para a cura da depressão? Não, excelente pergunta, e isso está em debate, né, principalmente nos países que já permitiram, né, a eutanásia e o suicídio assistido. Só para fins de esclarecimento, a maioria dos países não permite que pessoas com diagnóstico de depressão grave se submetam à prática da morte assistida, salvo uma exceção ou outra, salvo engano, na Holanda ou na Suíça, que já se permitiu, né, mas foi muito pontual. Por que isso? Porque o diagnóstico da depressão grave ela não é necessariamente irreversível, né? E a gente viu que os requisitos para morte assistida é uma doença, uma lesão irreversível ou uma doença incurável, né? Que não é o caso da depressão, que ela pode ser submetida a um tratamento. E, além disso, discute-se também até que ponto a pessoa teria condições de se autodeterminar numa situação nessa que se encontra numa depressão grave, até que ponto ela está sendo autônoma. Então, isso é muito discutido. A maioria dos países não admitem a morte assistida nessas circunstâncias, mas está crescendo o debate. Alguns já estão permitindo, né, entendendo que aquela pessoa para ela, a vida realmente está insuportável, ela teria que ter esse direito, mas é um debate ainda incipiente. Mas muito boa sua colocação, Lucas. Professor Rafael, quer complementar? Olha, eu só vou falar aqui, Júlia, que tem dois temas que normalmente eu tento fugir até de orientação quando me procuram para orientação sobre fim de vida. Diretiva antecipada psiquiátrica e fim de vida pediátrico. Uhum. Porque eu acho assim que é muito complicado no que se refere à questão da capacidade para Sim, tomada. Não é nem capacidade, quer dizer, é a competência clínica para tomada de decisão. Eu exato, acho exato. que é muito complicado. Quer dizer, Muito. como que você destaca todo o conhecimento técnico que você tem sobre aquela doença psiquiátrica das escolhas que não estão associadas à condição psiquiátrica? Quer Uhum, dizer, exato. eu acho que isso é muito complicado. Né? Uhum. Quer dizer, olha, você tem uma condição psiquiátrica, mas essa condição psiquiátrica não necessariamente gera ideação suicida. Então, você Uhum. pode dispor atos que podem acabar em morte. Mas essa fronteira eu acho terrível. É difícil, Acho difícil. terrível. A gente tem mais uma pergunta aqui que foi feita agora ao final. Eu depois vou retornar para duas anteriores, mas eu acho que essa toca bastante no ponto que a gente já está conversando, que é a pergunta da Isabelle. Pensando em um cenário futuro onde a eutanásia possa ser legalizada no Brasil, como estruturar nossa saúde pública para que a escolha pelo fim da vida seja um exercício real de autonomia e não uma saída desesperada pelo medo de se tornar um fardo social ou financeiro para a família? Isabelle, é maravilhosa a sua colocação. Isso é uma coisa que eu me indago também. Eu acho que aqui no Brasil, eu acho que isso junto muito com o que o professor Rafael falou, né, da apresentação dele sobre os cuidados paliativos, que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando, né? A gente tem uma péssima colocação no ranking de países que têm cuidados paliativos. Eu acho que a última pesquisa a gente estava em 38º lugar, numa relação de 40 países, né? Então, realmente, isso é uma das coisas que eu enfrento, né? Que eu pretendo enfrentar na tese que eu vou escrever, que um dos requisitos da autonomia é você garantir esse cuidado paliativo para a pessoa, para que a eutanásia seja realmente uma escolha voluntária da pessoa e não um desespero pela dor que ela está passando ou pelas condições precárias, né, de saúde que a gente enfrenta no serviço público de saúde, no SUS, né, principalmente, né? Então, muito boa sua colocação, e eu acho que é um desafio esse, que a gente tem que primeiro garantir que a pessoa ela tenha acesso a todos os cuidados para que a gente tenha certeza de que ela vai tomar aquela decisão de forma realmente autônoma. É, inclusive, já existem discussões e protocolos, sobretudo na Suíça,
sobre a questão do suicídio assistido de idosos, exatamente em razão disso. Quer dizer, a ideia dos idosos não terem mais finalidade econômico-social, se sentirem um fardo para a família e procurarem o suicídio assistido como uma solução derradeira. Né? Então, na Suíça já tem essa experiência, já tem uma discussão, um debate já muito bem estruturado sobre essa questão que eu, assim, vendo tecnicamente, eu diria, aqui não existe autonomia quando tem uma limitação econômico-financeira. Quer dizer, a pessoa está condicionada, você tem um condicionamento para o exercício desse ato de autodeterminação. Marília, posso fazer só um comentário, na verdade, uma reflexão aqui a partir da fala do professor Rafael, mas só para poder compreender um pouco melhor, assim, mas aqui haveria uma diferença, então, Rafael, sobre o direito de interrupção da velhice, que também é discutido em alguns países europeus, que seria legítimo a pessoa não querer passar por aquele declínio cognitivo, físico, em razão aí, né, do processo de senescência, e a gente teria que fazer uma diferença em virtude do condicionamento da autonomia para os casos em que a pessoa idosa ela deseja abreviar a sua vida em virtude de ser considerado um fardo para aquela família ou um fardo para a sociedade, porque a interrupção da velhice até um certo ponto, desde que não seja condicionada, que você tenha mínimas condições de aferir uma certa autonomia, seria legítima, né? Até um certo ponto legítima. Não, sem dúvida, né? Eu penso assim, Vitor, a pessoa que tem os aspectos da senescência, né? Ela estaria, digamos assim, apenas com uma limitação funcional, quer dizer, um declínio funcional de audição, visão, locomoção, né? Então, quer dizer, eu penso que não seria o caso. A questão aqui, e a pessoa também que não quer lidar com a senitude, com o agravamento de uma condição crônica, com dor crônica, com algo desse gênero, eu acho que ela estaria no caminho, digamos assim, daquilo que a Júlia nos trouxe sobre a questão do suicídio assistido. O meu ponto é o papel econômico do idoso. Quer dizer, o idoso que já não tem mais aquela função produtiva, aquela produtividade familiar e, portanto, se sentir um fardo para a família, ser levado como solução final ao suicídio assistido. Eu acho que esse seria o ponto. Quer dizer, olha, estou na casa aqui dos filhos ou filhas, já não estou sendo um fardo. Por que você. Qual é o seu motivador? Olha, eu estou atrapalhando a vida de todo mundo, não quero mais atrapalhar a vida de ninguém. Quer dizer, eu acho que isso rompe até mesmo com o nosso compromisso constitucional de tutela do idoso. Né? Então, assim, eu penso que aqui essa autonomia estaria comprometida por uma visão econômica do idoso na sociedade que o torna alienado da vida em sociedade, quer dizer, o aliena do convívio familiar, porque ele não tem mais um diálogo familiar, o aliena da vida em sociedade por conta dos artefatos tecnológicos, limitações de locomoção, um espaço que não é, um espaço que acaba sendo hostil para o idoso. Muito Né? hostil. Pensando, o idoso saindo do Souza Guiar, passando aqui pela calçada da FND, ele, se puder, não passa. Quer dizer, é uma arquitetura absolutamente hostil. É curto, é mal pavimentado, enfim. Né? Então, quer dizer, são fatores, eu penso, econômicos que afetam a autodeterminação desse idoso. E acho que aproveitando esse ensejo, o Gabriel perguntou: há impactos securitários relevantes na permissão das modalidades de eutanásia pelo ordenamento? Penso na Seguridade Social como a pensão por morte nos seguros de vida. A questão do seguro de vida, eu já imaginava, antes da nova lei, né, eu entendia que, na verdade, a prática de um suicídio assistido não estaria dentro daquelas hipóteses sobre cobertura em seguro de vida de suicídio. De 2 anos é o capital estipulado, depois de 2 anos o capital integral. Então, 2 anos é a reserva técnica, depois o capital estipulado. Então, eu já não via aquilo ali, porque, na verdade, a gente estava se discutir, que foi retomada agora, a questão do suicídio voluntário ou involuntário, a fim de fraudar o seguro.
né? Então, eu já não via nesse aspecto. No aspecto previdenciário, né, eu diria assim, você não pode, a fim de tutelar o erário, né, condicionar, como a professora Júlia falou, viver a um dever. Quer dizer, a pessoa vai viver o máximo que puder para que os seus beneficiários não se valham da previdência que ela vai deixar. Se ela abreviar, a previdência não está obrigada a cumprir as suas obrigações com os seus beneficiários. Eu acredito que não poderia prevalecer um tipo de entendimento desse. Não sei se eu respondi, Gabriel. Passar Maravilha. aqui, então para a professora Júlia, que tem mais duas perguntinhas. Acho que a professora estava falando de algum hard case, e aí o Vinícius que falou: ponderação e proporcionalidade são instrumentos de interpretação e juízo para a eutanásia no Brasil? Se sim, quais os princípios fundamentais estariam colidindo com a vida? Pô, Vinícius, eu acho assim que qual vida que a gente está falando, né? Eu acho que a gente tem que se indagar isso, né? Qual vida que aquela pessoa já no estágio terminal de um câncer, por exemplo, né? Que está com feridas abertas, com dores excruciantes, né? Que vida que a gente está mantendo vivo ali? Né? Então, eu acho que o principal, daqueles princípios que eu elenquei, assim, eu acho que o principal, embora muito batido, né, que as pessoas falam, é o princípio da dignidade da pessoa humana, que eu falei que cada um define o limite da dignidade para si, né? A gente tem o exemplo do Anthony Hopkins, né, que eu não sei falar direito o nome dele, mas daquele cientista brilhante, né? Para ele, a vida, mesmo portador da esclerose lateral amiotrófica, ali tinha sentido e ele queria prosseguir com a vida e é o direito dele, né? Mas uma pessoa nas mesmas circunstâncias podia não achar isso. Então, eu acho que principal princípio que colide aí com a vida é a da própria dignidade, porque a vida não está sendo mais digna para aquela pessoa. E quem somos nós de julgar o que que é a dignidade para essa pessoa, né? Isso que eu indago. Perfeito, Júlia, obrigada. Tem uma última questão que é sobre a Na questão da verdade, doação. Júlia, eu diria, né, ao Vinícius que aqui não cabe nem a ponderação, porque, na verdade, o conflito é entre a autonomia do médico e a autonomia do paciente. Uhum. Porque o paciente é o titular da vida e é o titular da sua Ah, autonomia. perfeito, Né? Se perfeito. a vida do paciente está em choque com a escolha do paciente, o direito não tem que intervir se há capacidade. Né? Então, na verdade, qual é a nossa discussão? O que o médico quer fazer e o que o paciente quer fazer. Eu acho que aí que vai ser a ponderação entre o saber, digamos assim, tecnocientífico e o saber biográfico. Uhum. Eu acho que é aí. Perfeito, professor, obrigada. Peço desculpa, tá bastante barulho aqui, né? Acho que dá para ouvir, mas vamos seguir. É, Pode a última falar. pergunta é sobre a questão da doação de sangue, né? E quando se tratam de crianças. Os pais têm o direito de tomar essa decisão, mesmo que a vida dos filhos esteja em perigo? Acho que toca a palestra de ambos, né? Não, a decisão que eu mencionei, né, no acordo do SF sobre doação de sangue, transfusão sanguínea em testemunhos de Jeová, na verdade, só julgou os casos em relação aos maiores, né, as pessoas capazes. Não abrange os incapazes, né? Os incapazes prevalece o interesse deles, mas é uma questão, uma discussão muito rica, né? Isso porque eu já vi depoimentos assim de crianças que sofrem, de testemunhos de Jeová que sofrem transfusões sanguíneas e são expulsas da comunidade, né? Que a comunidade não enxerga aquela pessoa, não aceita mais aquela pessoa na comunidade. Então, isso traz reflexos também para as crianças, é muito discutível, mas foi o que o professor Rafael ressaltou muito bem, né? Que ele foge dessas discussões quando a gente envolve incapaz, que é muito difícil realmente a gente avaliar isso, né? Eu acho que é uma questão bem difícil. Na verdade, né, eu penso que essas decisões, elas, de certa forma, elas são o núcleo mais íntimo da autodeterminação.
né? E eu vou ilustrar com o seguinte exemplo, que é trazido pelo Bechamp e Childress no livro deles de ética biomédica. Acho que na tradução da Loyola de 2011, eles trazem esse caso clínico. É a necessidade de um transplante renal em ter vivos. O pai, ele é e anatomicamente compatível com a filha e ele se coloca como doador. E aí, antes de entrar para a sala de transplante para coleta, o pai falando com o cirurgião fala: olha, eu estou aqui, perdão, vou usar um termo mais polido, né? Eu estou com medo, eu estou tomado pelo medo, não quero mais fazer a doação do órgão, mas não quero que você conte para a família. E aí o médico se vê na questão do sigilo do seu paciente e do dever de veracidade com a família. Olha, por que não vai mais ter o transplante? Por que não vai ter mais a coleta? Né? E por que eu estou trazendo isso que parece não ter nada a ver? Eu estou trazendo isso para dizer, no momento, na hora em que a coisa aperta, você não sabe o que vai orientar a escolha do paciente. Então a pessoa tem a sua fé, a pessoa ela tem as suas convicções, a pessoa tem a sua diretiva antecipada, né? Mas na hora é uma escolha de autodeterminação tão íntima que a pessoa não pode deixar de ser ouvida ou não pode deixar de ter, de alguma maneira, uma vontade reconstituída. Penso que, ou seja, a escolha por não receber uma transfusão de sangue, ela é uma escolha pessoal. Eu imagino que ela seja uma escolha pessoal. Então, você escolher pelo outro, eu acho que tem que ser uma exceção muito clara. Muito clara. Eu acho que aqui é um limite que realmente deve ficar muito bem demarcado. Obrigada, professor. Tem uma última pergunta para o professor, acho que a gente também já está se caminhando para o fim, que é do João. Sobre a questão econômica que o professor trouxe com relação às pessoas idosas, podemos refletir que esse aspecto também está relacionado com os transtornos mentais, mesmo que não seja óbvio em primeira vista. Não é uma pergunta, até que ele afirmou. Muitas perspectivas críticas acerca da construção da DSM-V apontam como é importante a compreensão desses diagnósticos colados também à realidade e desafios materiais de cada indivíduo. Quando uma psicologia/psiquiatria procura a produção de bem-estar de uma pessoa que enfrenta sofrimento psíquico elevadíssimo, não pode se perder de vista que esse bem-estar é, em última instância, estar bem em algum lugar. Muitas vezes, condições estas que são, argumentavelmente, quase inconciliáveis com um tipo de melhora efetiva. Ah, foi um comentário, não foi uma questão. Mas se o professor quiser Só comentar, seria para só bem-vindo. para esclarecer, o João, Rafael e Júlia, é meu aluno e ele faz psicologia e direito. Então, também isso explica esse comentário mais denso do João. Eu confesso que eu até, para ler, eu tive que entender aqui também primeiro. Se os professores Ele quiserem, é um puderem. psicólogo jurista ou um jurista psicólogo, vamos ver. É, senti um pouco de inveja de João. João, assim, né, com base na sua opinião, eu também vou manifestar assim a minha percepção sobre esse fenômeno que nós observamos. Quer dizer, de alguma maneira, é atribuído a cada um de nós uma certa produtividade, um papel econômico na sociedade em que a gente vive, né? E eu penso que isso, dentro de um contexto de uma transição de vida em sociedade sobreposta, quer dizer, uma vida em que você vive com pessoas e uma vida que você vive virtualmente, isso gera uma sobrecarga de papéis e funções que realmente, digamos assim, nós não temos ainda uma experiência similar de uma época da sociedade para poder buscar parâmetros. Nós estamos tateando os parâmetros de saúde. Então, e isso a gente está falando de uma realidade de saúde, João, em que muita gente ainda fala assim: você não tem nada, isso é só coisa da sua cabeça. Ou não tem doença, é só psicológico. Quer dizer, há uma ambiguidade em que, no momento em que a gente mais precisa explorar o aspecto da saúde mental, né,
ainda haja negação de que saúde mental seja saúde. Ainda há negação de que seja uma área do conhecimento própria, quer dizer, como objeto de pesquisa próprio, né? Então, você coloca isso dentro de uma economia de mercado, dentro de uma economia produtivista, dentro de uma volatilidade de bens, que você tem uma permuta tecnológica muito rápida. Isso eu vejo, né, como um acelerador, quer dizer, é como se fosse um catalisador para situações se tornarem agudas, né? Em que medida a saúde pode contribuir com isso? Eu diria que, do ponto de vista da saúde pública, está muito longe de uma estruturação séria de como contemplar. Eu não vejo, no momento, né, algo que possa encaminhar uma solução, um protocolo de soluções, um parâmetro para que a gente consiga discutir de forma, digamos assim, referenciada essa questão. Eu, assim, né, tô aqui também dando uma opinião, assim como você fez o seu comentário, João. Espero que, de alguma maneira, tenha colaborado. Professora Júlia. E a professora falou que tá satisfeita com os comentários do professor, né? Ah, eu tava no mudo, desculpa. Não, eu ratifico aí tudo que foi dito. Perfeito. Bom, pessoal, acho que já se encerraram aqui as perguntas também. As palestras foram super elucidativas, foram riquíssimas, como costumam ser, né, os eventos aqui do NAPBio. Eu agradeço infinitamente a professora Júlia, ao professor Rafael, te vendo nessa sala também. Me lembrei de boas memórias que eu tive aí, foi aí onde eu defendi minha dissertação, exatamente nessa sala. Então, assim, toda vez que eu olhava para sua telinha, eu ficava aqui com o coração quentinho. Finalizamos essa quinta também, apesar do tema super denso, acho que com muitas inquietações e com muitos pensamentos para levarmos também para essa noite. E agradeço infinitamente também ao professor Vitor, a quem eu passo a palavra agora, pelos ensinamentos e oportunidades de sempre. Professor. Obrigado, Marília. Vou novamente aqui reiterar meus agradecimentos. Muitíssimo obrigado, professor Rafael. Muito obrigado, querida Júlia. E informo que amanhã nós retornaremos a partir das 9h30 da manhã. Teremos ainda dois painéis, o primeiro sobre transplante de órgãos e o segundo sobre reprodução humana assistida, seguido aí da palestra de encerramento, que será do professor Guilherme Calmon. Então, obrigado aí a todos os participantes que ficaram aqui com a gente até essa hora, né? A gente só realiza esses eventos, né? A gente só se esforça para que esses eventos realmente sejam realizados em virtude de vocês. Então, eu espero que vocês reflitam, pensem bastante e até amanhã. Obrigado, gente. Até mais. Uma boa noite.